Era uma vez um garoto. O garoto amava futebol, jogava muito bem e seu sonho era virar um jogador profissional. Certa vez, o garoto encontrou a senhora do ping-pong. A senhora do ping-pong quis o ensinar, mas ele se recusou. Mais pra frente, ele encontrou o moço alto do basquete, que também quis mostrar o esporte. Ainda assim, o garoto não quis jogar. O mesmo aconteceu quando ele conheceu a donzela do vôlei, e o mesmo aconteceu de novo quando ele conheceu o camarada do beisebol, e assim por diante. Após alguns anos, o garoto cresceu. Hoje ele é formado em educação física e sua maior paixão é o basquete. Mas a maior alegria que ele possui é de poder ensinar o maior número de esportes que puder. Começa agora o primeiro episódio do Begincast, o nosso podcast sobre artes, e aqui comigo estão presentes Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Lux. Opa! E Rian. Opa. Estamos aqui hoje para falar sobre o começo. Baseado também no título do podcast, vamos voltar e conversar sobre como tudo era no começo, nas origens. Vamos conversar sobre como enxergávamos arte quando conhecemos a mídia artística. A gente atualmente tem nossas visões, nossas opiniões, e a gente vai retornar, tentar relembrar como era tudo quando a gente começou. Como a gente enxergava arte no geral. Isso servindo para animação, filme, mangá, todo tipo de mídia. Então, vou trazer a pergunta para vocês. Como era tudo no começo para vocês? Como vocês chegaram a anime e mangá? Bem, eu conheci essa mídia de produtos assim, digamos assim, quando eu era criança, creio que dos meus 4 para 5 anos. Meu pai, ele gostava muito de assistir Dragon Ball, Cavaleiros dos Zodíacos, essas coisas básicas, sabe? E a gente tinha meio uma cultura de assistir na hora do almoço, de manhã, passava Digimon na TV Globinho, a gente gostava de assistir junto. Só que eu fui pegando gosto pela coisa e fui me aprofundando. Caramba, Dragon Ball não é só de porrada. Tem mais coisa por trás. Nisso, o elemento mais marcante pra mim em Dragon Ball é, sabe, a amizade entre os personagens. E isso eu acho uma coisa muito bacana. Eu tive essa influência pelo meu pai, mas depois disso me veio o interesse, o gosto pela coisa. E nisso eu fui me aprofundando em outros. Como antigamente não existia a facilidade que todo mundo tem com a internet, eu assistia por TV mesmo, em programas, Pokémon. Aí lá pra frente, quando a gente começou a ter acesso à TV a cabo, na Tooncast passava muito desenho desse tipo. Passava as franquias antigas de Pokémon, Samurai X. Eu comecei a ter contato por essas coisas. E pra frente, eu comecei a ter uma visão diferente disso. Grande. Acho que a maioria das pessoas acabou conhecendo anime mais por fora da internet mesmo, né? Pelo menos, a maioria de nós aqui, né? Não pegava isso desde criança. Eu, quando era mais novo, eu conheci anime com o Beyblade. Eu assistia bastante o Disney XD, canal muito legal, aliás. Saudades, uma pena que acabou. E eu assistia muito canal de animação. Meu avô colocou TV a cabo em casa quando eu era bem novo. Eu amava meu avô tinha colocado a TV a cabo, que abriu muita oportunidade para assistir muita coisa. Eu comecei a gostar mais de assistir desenho animado por causa da TV a cabo. Eu conheci Gumball, me divertia demais, assistia muita coisa na Cartoon. Na Cartoon eu vi Apenas um Show, Hora de Aventura, esses desenhos clássicos que provavelmente todo mundo já viu por aqui. Até que eu também gostava muito do Disney XD, e um dia eu tinha um desenho que eu sempre pulava, que passava todos os dias às 6 da tarde, que era Big Blade Metal. Eu não lembro qual que passava no horário. Provavelmente eu passava o Beyblade Metal Fusion na época.
eu sempre ignorava aquilo, eu fugia daquela mídia diferente da que eu estava acostumado. Eu estava acostumado com os desenhos animados tradicionais americanos, canadenses, e chegava aquele desenho com um visual diferente do tradicional que eu tô acostumado, e com uma ideia que eu nem prestava atenção o suficiente para saber sobre o que se tratava Beyblade. Eu apenas ignorava, dava 6 horas, eu falava, acabou esse canal, vou tirar aqui e vou assistir alguma outra coisa. E eu parava de assistir o Disney XD, eu parava de assistir os desenhos que estavam passando, ia fazer qualquer coisa diferente. Até que um dia eu acabei dando uma oportunidade pra Beyblade Metal e, caramba, foi maravilhoso. Eu amei Beyblade. Acho que quando eu comecei a assistir Beyblade no Disney XD já tava passando Fury, já tinha passado o Beyblade Metal Fusion inteiro, já tinha passado o Beyblade Metal Masters inteiro, e cada um tem 50 episódios, 50 e alguma coisa. E eu já tava passando o terceiro, foi aí que eu comecei a assistir, de tanto que eu ignorava, porque eu lembro que desde o começo eu já tinha TV a cabo. Aí eu comecei a ver Beyblade Metal Fury e foi esse desenho que me atraiu para as mídias mais japonesas, que me atraiu para anime e mangá no geral. E foi nisso que eu fui conhecendo mais coisas, conhecendo Cavaleiros do Zodíaco Ômega, conheci Super 11 e outras obras que tiveram muita importância para mim. Foi indo dessa forma. Bem, no meu caso foi o contrário. Eu comecei tendo contato por desenhos mais orientais, assim, do tipo, e eu fui pegando gosto por franquias de desenhos, assim, de animações, e comecei a assistir outras coisas. Pra falar a verdade, eu não gostava de assistir desenho. O meu começo, eu não lembro exatamente se eu comecei... Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro anime que eu vi, mas eu lembro exatamente que o primeiro anime que eu terminei foi Dragon Ball Z. Não, foi o Dragon Ball clássico, aí depois foi o Z. E é engraçado que eu lembro que eu assistia malhando, tipo, eu tinha um aparelho de bicicleta e eu assistia Dragon Ball treinando, fazendo exercício, peculiar. Mas nessa época, quando eu era mais criança, o único contato que eu tinha com desenho e animes também era pela televisão. E eu assistia episódios quebrados e eu não assistia exatamente pela história, o roteiro. Eu assistia mais pelo... Tipo, tem muito brilho na tela, os personagens lutando. Eu assistia mais pelo o que cativava eu como criança. Era as Battle Shones. Eu também assisti Blade e Metal Fury. Eu não lembro se cheguei a terminar. Eu acho que cheguei a terminar. Ele passava cronologicamente por semana os episódios na televisão. Eu acho que cheguei a terminar, mas eu não lembro como é que é o desenho. Acho que só lembro vagamente do final. Mas quando eu era criança, o que eu mais assistia era desenho animado. Não era bem anime, era desenho ocidental. Tio Avô, Mad, Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show, Hora de Aventura. Eu amava esses desenhos, só que nunca me aprofundei em nada. Eu acho que o meu verdadeiro começo foi lá em meados de 2018, que eu comecei a querer assistir mais animes por streaming. E eu assistia Tokyo Ghoul, Nanatsu no Taizai, Overlord. Tanto que eu acho que entrei muito tarde na indústria, porque um erro que eu cometi em 2019 foi quando eu conheci o My Anime List e vi que tinha uma caralhada de animes que eu não tinha assistido, e eu pensei, caramba, eu achei que tinha assistido muita coisa, mas não assisti quase nada. Foi a partir daí que eu comecei a querer me aprofundar na indústria e assistir mais coisas. E isso foi um problema, porque eu fiquei muito viciado em assistir, e por conta disso eu assistia muita coisa, e logo depois parava de assistir porque ficava esgotado. Aí ficava nesse ciclo, assisto um anime e depois de 3 meses assisto o outro, porque eu não aguentava mais assistir. Eu tô assim até hoje, mais ou menos. Não sei se vocês passam por isso. Porque quando eu entrei na indústria e vi aquele leque de coisas para assistir, para me aprofundar, eu fiquei maluco, cara, porque eu achava que tinha assistido muita coisa, mas não tinha assistido nada.
Mas o que mudou desde o começo até o meu eu atual, quando eu entrei na indústria, a minha visão de mundo, os animes me moldaram basicamente, porque antes de eu entrar na indústria, eu era um tipo de pessoa que tinha uma certa intolerância para assistir a alguma coisa diferente, mas depois que eu vi que tinha muita coisa boa que era possível explorar, isso me tornou menos intolerante, me tornou praticamente um eclético. Eu sou capaz de assistir quase qualquer coisa. É claro que atualmente eu tenho meus filtros, só que ser mais eclético, desde no começo eu era muito tolerante, mas depois que essa intolerância, assistir a mais animes me fez perder, me fez virar outra pessoa. Eu comecei a consumir a mídia de anime na época da Rede TV, que passava Pokémon. E se eu não me engano, Bakugan. Eu não lembro se passava Bakugan exatamente na Rede TV, mas passava Bakugan. Eu comecei basicamente assistindo Pokémon, Bakugan, e eu comecei a ficar muito viciado naquilo. Tanto que, quando não passava, eu ia pro YouTube e buscava episódios. Mesmo episódios soltos ou cortados, eu pegava e consumia aqueles episódios. Bakugan, eu gostava, mas eu não chegava a ser tão louco, tão aficionado por Bakugan quanto eu era por Bakugan, não, por Pokémon quanto eu era por Bakugan. Daí, eu meio que parei, depois de um tempo, de consumir esses dois. E eu achei, procurando na Play Store, um app chamado... Não vou divulgar aqui, mas enfim, achei um app de animes. Entrando lá, eu achei chamado um Dungeon Ideai, que foi o primeiro anime que eu consumi sabendo que era anime. Pokémon e Bakugan pra mim era só desenho. Não que tenha alguma diferença e blá blá blá, não vou entrar nesse papo. Mas eu comecei a consumir Dungeon Ideai, e eu vi a First Season inteira e eu me apaixonei por aquilo. Só que, na época, ainda não tinha por completo a segunda. Então fiquei numa abstinência de Dungeon Ideai. E daí eu passei pra... que quando você entra assim na tela da app, basicamente mostra os animes que estão lançando. E na época, tava lançando Shingeki no Kyojin, a First Season. E entrei e vi o primeiro episódio. Vi o segundo, vi o terceiro, fui vendo. E curti Shingeki. Curti. E só que depois daquilo eu parei, porque não tinha mais episódio, eu não tinha essa noção de que animes eram lançados semanalmente, blá 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 blá. Eu não sabia de basicamente nada disso. E passado um tempinho, eu fui consumir Naruto. Claro, por indicações externas, porque acho que é muito difícil você, a não ser que você mora numa caverna, de você não ter conhecido Naruto, né? Alguém ter falado de Naruto pra tu. E aí Naruto, tudo começou, porque eu comecei a viciar em Naruto. Eu comecei a consumir Naruto igual maluco também. E eu terminei em muito pouco tempo. Acho que assisti até mais do que eu vi One Piece. Digo em questão de período de tempo. Consumi mais rapidamente. Acho que eu consumi Naruto até mais rapidamente que One Piece. E basicamente tudo começou daí, né? Quando eu passei a ver Naruto, eu terminei, fui buscar mais animes naquele mesmo app, e aí eu fui conhecendo algumas pessoas que foi me levando para a comunidade, que levou ao que basicamente cá estou aqui hoje. Foi basicamente essa a minha história, um pouquinho diferente, eu acho, né? Não em questão do início em si, mas acho que talvez a trajetória, não sei. Normalmente, acho que pelo que deu pra ver aqui pelo padrão, é Dragon Ball. Né? Dragon Ball, Naruto, Pokémon. É sempre esse início geral, né? Geralmente o pessoal começa mesmo por essas obras populares, né? Naruto, Dragon Ball. No meu caso, Bakugan também foi uma coisa que eu assisti muito também. Eu no começo eu comecei assistindo Beyblade, né? De Beyblade foi expandir. De Beyblade eu lembro que eu conheci Cavaleiros do Zodíaco Ômega.
Eu nem sabia que tinha Cavaleiro Zodíaco antes, né? Eu demorei um tempinho pra descobrir que tinha um outro Cavaleiro Zodíaco que vinha antes do Ômega. Mas eu já tava vendo Cavaleiro Zodíaco Ômega, fiquei só naquele mesmo. Conheci depois disso o Bakugan, né? E Bakugan foi muito bom pra mim na época. E, caramba, tem coisas assustadoras, sabe? Foi a primeira vez que eu me decepcionei com um vilão quando eu descobri que o mascarado era uma mulher. Porque eu não esperava isso. E partindo desses, eu fui conhecendo gente que fazia conteúdo falando sobre essas coisas. E nisso foi expandindo também. Só que eu acho que é padrão, né? A gente começa por esses aí mais famosinhos. Na época passava na TV, né? Pokémon eu vi quando eu era criança também. Passava na Cartoon. Bakugan, eu não lembro se foi em canal de TV que eu conheci ou se foi pela internet, mas foi um dos que eu vi quando estava começando também. Beyblade eu assistia na Disney e disso foi expandindo uma vontade de conhecer mais junto de gente. Quando você descobre que esse tipo de mídia, que não existe só uma obra nesse estilo, que Beyblade não é o único desenho animado com esses traços e com essas pretensões, foi nisso que eu comecei a me entrar mais. Quando eu vi Beyblade, acho que provavelmente que me alegrava na época a visão que eu tinha de arte, que era para ser apenas um entretenimento, que devia apenas me divertir, me fazer sorrir. E quando eu vi Beyblade fez muito isso comigo, né? Beyblade me engajava com as batalhas de peões que giram. Eu gostava muito de ver aquilo. Tanto que a maioria, o padrão desses aí que eu assistia no começo eram obras de... Não sei se classificam como Battle Shonen, mas acho que a maioria se classifica assim. Né? Beyblade, Pokémon, Bakugan. E todos esses eram Battle Shonen. Eu gostava de ver essa batalha entre o bem e o mal. Geralmente nessas obras era algo mais maniqueísta, né? Tipo Super 11 mesmo. Super 11 a gente tem lá no começo a escola Raymond. E eles são os heróis, eles são bondosos. E eles estão tentando entrar no campeonato de futebol, mas aparece então a primeira partida deles é contra o Colégio Imperial, mas o Colégio Imperial é um time muito forte, eles são todos maus e eles não se satisfazem apenas em enfrentar a escola Raymond, eles satisfazem só se eles puderem também humilhar o time fraquíssimo deles. Então eles têm que chutar a bola na cara do Endo e ficar espancando ele no meio do jogo, enquanto eles ganham da escola Raymond de 21-1. Esse maniqueísmo era algo que atraía, né? Eu gostava de ver uma luta entre o bem e o mal em forma de batalha mesmo, com superpoderes e coisas assim. Era algo que atraía bastante. E no caso de vocês, não mais as obras que vocês gostavam de ver, mas o que atraía vocês para assistir esse tipo de obra? O que atraía vocês para assistir Pokémon? O que atraía vocês para assistir Bakugan, Beyblade e Dragon Ball? No caso, o Eduardo já falou que Dragon Ball ele via por conta da porrada, que era algo que alegrava ele naquela época. Rian e Lux, vocês, o que atraía vocês para assistir esses desenhos? Bem, como eu já disse, Dragon Ball foi o meu marco para isso. E o que me conquistou para eu continuar a assistir Dragon Ball, alimentar esse sonho que Dragon Ball foi para mim, foi um negócio que eu acho que hoje em dia falta bastante, não somente pelo o rapaz responsável pelo desenho ou pela obra, mas a humanidade de personagens, sabe? Eu me via entre os personagens de Dragon Ball. O Goku mesmo, eu gostava de ser uma pessoa simpática com todo mundo, e eu achava isso o máximo, a melhor coisa do mundo, porque eu conseguia ver outras pessoas como o Goku. Quando o Goku era carismático com as pessoas, eu lembrava muito do meu pai, que sempre teve essa de ser amigo de todo mundo. Quando algum personagem tinha algum senso de segurança, como o Goku mesmo, com seus amigos, eu lembrava bastante da minha mãe, que sempre foi muito rigorosa com esse tipo de assunto.
O que me conquistou, pra falar a verdade, em animes foi Dragon Ball. Isso não escondo de ninguém. Tanto que cada temporada eu reassisti 7 vezes pelas 7 esferas do dragão. Era um negócio meio fanático de louco mesmo. Caramba, é muito bom. Mas... Não, pode falar. Eu ia falar que isso de se identificar, se colocar dentro da obra é algo que eu acho que aconteceu muito comigo também. Às vezes, ou eu colocava aquilo que a obra passava pra mim dentro da realidade, ou eu tentava me moldar pra dentro da obra. Eu lembro que quando eu assisti, quando eu era criança, eu tinha pegado muito gosto por desenho de esporte, né? Por causa de Super 11 mesmo. Aí quando eu vi Super 11, eu comecei a jogar muito futebol, eu jogava pra caramba, eu jogava direto. E futebol é um esporte que eu gosto até hoje. Eu lembro que eu vi Kuroko, comecei a treinar basquete pra ver se eu ficava incrível que nem o Aomini Daiki. Eu lembro que quando eu vi 3 episódios de Baby Steps apenas, mas quando eu assisti Baby Steps eu fiquei engajado e comecei a jogar tênis. Então é muito legal isso, que desde cedo a gente já tem a gente já é um pouco moldado pelo que uma obra transmite. Mesmo que quando a gente é mais jovem a gente pega outras coisas dentro da obra do que a gente pegaria hoje, a gente já se molda bastante, já molda a realidade bastante pro que acontece na obra. Aí no seu caso, né, o carisma dos personagens você remetia para as pessoas que estão à sua volta. Isso foi um negócio tão forte que lá pra meados da saga Majin Buu, um pouquinho antes, pra falar a verdade, tem um episódio onde o Gohan ensina que não é só um Saiyajin que consegue voar. É a força de vontade, a perseverança da pessoa que leva ela a ter esses poderes. Tanto que ele ensina a Videl, que é uma personagem humana da franquia, a voar. E eu fiquei tão obcecado por isso que eu chamei meu pai, me ensina a voar que nem o Gohan ensinou a Videl. Muito bom, né? Foi algo que cativou, sabe? E isso eu também me achei em Pokémon, pelo senso de curiosidade do Ash, pelo sonho de conseguir conquistar na verdade era uma Pokédex no começo. Na verdade, de conseguir encontrar todos os Pokémons e ser o mestre Pokémon, o que nem ele sabe o que é, pra falar a verdade. Esse senso de curiosidade que me cativava também. Acho que o primeiro anime que me cativou, saindo dessa parte de Battle Shonen, me cativou mais sentimentalmente, foi Tokyo Ghoul, porque foi o primeiro anime que eu me identifiquei com o sofrimento dos personagens, não só do personagem. Apesar de ser um anime meio edgy, eu olho hoje pra ele, não sinto mais a mesma coisa que sentia há 6 anos atrás, mas foi Tokyo Ghoul e Death Note, que foram os primeiros animes que me cativaram sentimentalmente, mas eu acho que foi mais Death Note do que Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, acho que era porque na época da minha adolescência eu não estava num bom momento, aí ver todo aquele tema mais sombrio que Tokyo Ghoul tinha me cativava mais sentimentalmente, por isso que 6 anos atrás eu era super fã de Tokyo Ghoul, por causa disso. E de Death Note também. Death Note até hoje eu acho bom. Os motivos do Kira, do L, a dualidade entre eles, sobre o conceito de justiça. Eu pessoalmente concordo em partes com o Kira, mas mais com L, no modo de agir prático. E foi esses os primeiros animes que me cativou emocionalmente. E quando eu entrei de fato na indústria em 2020, mais ou menos, eu buscava, até hoje, na real, eu busco animes, o meu foco é buscar animes que me cativem sentimentalmente. Tanto que todos os animes que estão no meu top estão lá ou porque me fizeram chorar, ou porque me fez olhar para mim mesmo por dentro, ou me fez refletir sobre algo na vida, alguma visão de mundo que me construiu mais. Todos os animes que estão no meu top e com nota alta fizeram isso comigo. Atualmente, esses animes que eu via mais no começo só por batalha, hoje em dia, tipo, por exemplo, um Boku no Hero da vida, eu gosto de Boku no Hero pelas lutinhas, basicamente, pela animação, mas eu não tenho nenhum cativo por nenhum personagem de lá, praticamente. A não ser pelos vilões, em partes. Mas é um anime que eu dou nota 5, 6, tá ligado? Porque não é algo que me faz
após terminar o episódio, sair pensando dali, que era o que eu fazia quando eu era criança. Eu saía, terminava um episódio e, pô, me diverti, e é isso aí, cara, não tô nem aí. Mas, apesar de a mídia ser um entretenimento, no geral, eu enxergo mais como isso. Porque mídia é arte, na real. E o que é arte? A arte é o ser humano ser capaz de olhar para dentro de si e expor para fora o que ele sente. E quando uma obra na verdade, até mesmo um Battle Shonen é uma visão artística, né? Porque você pode se identificar com um personagem. Não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, vocês falavam: ah, eu sou o Goku, eu sou o Vegeta. Você se identificar com um personagem por ele ser forte, por você querer ser forte como ele. Esse é você sendo criança, mas você, quando fica adulto, ou quando você deseja se aprofundar mais, assistir mais coisas na mídia, você se identifica com o quê? Ah, aquele personagem, ele sofre por X ou Y, é alguma coisa que você vai se identificar, dependendo do que você está vivendo na sua vida atualmente. Mas os primeiros animes que eu mais gostei, que me tocaram na alma, foram esses aí. Né? Tokyo Ghoul e Death Note, e o que veio depois é o que condiz com a minha visão de mundo atual e o que me toca atualmente. Eu lembrei de uma coisa agora, eu achei isso muito importante. O Lux, quando estava se apresentando no começo da arte, disse que teve um que mudou a perspectiva dele para a visão de desenho, de anime ou de arte que ele tinha. E eu achei isso muito importante. Eu até esqueci de comentar que, por mais que eu seja muito um grande, obsessivo, extremo fã de Dragon Ball, o que me mudou a minha mente para esse tipo de desenho, para esse tipo de arte, foi Sword Art Online. Tanto que, por mais que eu enxergue todos, não todos na verdade, né? Mas por mais que eu enxergue tudo que a franquia pode ser de desagradável, de supersticioso, na maioria das coisas de negativo, eu tenho um carinho incrível pelo negócio. Tanto que se eu assistir hoje, eu tenho grande noção que aquilo ali não vale toda a expectativa que eu coloco. Mas eu ainda gosto bastante disso. Tanto que se eu assistir agora, nesse exato momento, eu vou sair dando risada falando, caraca, isso é muito bom. Eu acho importante a pessoa ter esse carinho pelas essas coisas, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. E esse ponto do sentimentalismo que o Eduardo trouxe também é algo que me pegou bastante. Quando eu tava assistindo de início, eu via mais, né, essas obras que eu já citei, que me atraíam pelas batalhas e coisas assim, mas eu sempre via também um valor dentro delas. Em Super 11, por exemplo, eu sempre assistia aquilo e pegava como motivacional. Super 11, ver o Endo apanhando pra caramba no primeiro episódio, pra no final ele conseguir criar um super poder que vai servir pra fazer ele crescer no decorrer da obra, que no caso é a mão fantasma naquele episódio. O Endo, ele cresce no primeiro episódio e no decorrer da obra, e aquilo me inspirava também. Era muito bom assistir Cavaleiros do Zodíaco Ômega e ver o Koga começando a jornada dele e ver o progresso, o crescimento dele no Degringolado. Era muito bom assistir, deixa eu ver algum exemplo, Pokémon mesmo, que o Rian citou, o Ash começando, adquirindo o objetivo dele e seguindo em frente. E o fator de curiosidade que o Rian citou também, Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter clássico, que foi o primeiro que eu vi, também é uma das primeiras coisas que eu assisti e ainda assim me cativou muito também nisso. A gente tinha uma obra que é um Battle Shonen também, e essa obra a gente tinha um personagem, ele decidindo um objetivo e tentando alcançar esse objetivo, e aquilo motiva, é tocante, é bonito. Esse fator emocional me pegava muito desde cedo. E mais pra frente, esse fator emocional fez eu me apegar muito pra anime de drama também. Foi aí que eu conheci algumas obras que me fizeram realmente cair no choro pela primeira vez assistindo alguma peça artística.
eu conheci Angel Beats, que hoje em dia eu não gosto de Angel Beats, mas na época foi muito importante para mim. Angel Beats eu conheci e assisti aquela obra, acompanhei o... Até fugiu o nome dele. Otanashi. Acompanhei o Otanashi indo parar naquele mundo diferente, conhecendo algumas outras pessoas. E aquela cena final, que hoje em dia eu desgosto, naquela época foi muito boa, eu caí no choro, caí na reflexão. E o sentimental me pegou muito. E depois de Angel Beats, uma obra que me tocou bastante foi Shigatsu. E Shigatsu é uma coisa que eu planejo rever, mas eu sei que se eu rever, eu vou continuar gostando de Shigatsu. Por conta do quanto marcou Shigatsu, o drama do Ari Makouzei e tudo aquilo, todo esse lado emocional foi me trazendo cada vez mais pra dentro da mídia, me fazendo pegar mais carinho, mais gosto. Lux, pode falar. Então, nessa linha sentimental do nerd, eu ia citar que quando eu tava com Pokémon, eu realmente, de fato, não tinha nenhum sentimentalismo atrelado ao Pokémon. Eu realmente só queria ver brilho na tela e o Ash mandando o Pikachu dar choque no trovão. Só isso mesmo. Eu só fui começar a adquirir um certo sentimentalismo, um sentimento da obra, quando eu passei para Naruto. Com Naruto, eu comecei a sentir isso. Principalmente porque foi um dos animes que eu mais chorei vendo. E naquela cena, em específico, onde, se eu não me engano, o Naruto ele tinha pichado o mural dos Hokages, e daí o Iruka, né, ele fala, você não vai sair daqui até você limpar tudo. Aí o Naruto fala, tudo bem, eu tenho ninguém me esperando em casa mesmo. São cenas como essa, né, de Naruto que me quebraram, né? E acho que isso foi um dos pontapés principais para mim querer começar a me aprofundar nessa mídia. Porque é meio que um impulso, né? Um boost sentimental que tu toma de caraca, isso é lindo. E na época eu lembro que eu vi o Naruto clássico, o Shippuden, só que o Shippuden até hoje não tem completo dublado. E eu só vi assim anime dublado. Não gostava de ver legendado, não lembro exatamente porquê, preguiça, algo do tipo. Enfim, ainda nessa linha sentimental, continuando, depois que eu saí de Naruto, eu fui apresentado a Bungo Stray Dogs por um amigo. E, sendo bem sincero, relendo o mangá, que eu já reli umas 3, 4 vezes, e da última que eu reli, realmente, quando você revisita algumas obras do passado, e tem até alguns memes, né, nessa questão de jogo do PS2, na época que você jogava e tenta pra entrar de novo, era na verdade muito ruim, né? Não que eu esteja dizendo que Bungo Stray Dogs agora é muito ruim, mas digo no sentido de que muitas vezes boa parte do que a gente sente pela obra não é exatamente aquele nossa, como essa obra é uma masterpiece, mas sim mais em questão do sentimento que a gente atrelou a ela. Por exemplo, eu atualmente, na temporada atual, né, esse cast está sendo gravado, de Spy X Family 2. Eu chorei com a opening de Spy X Family. Mas não exatamente por Spy X Family ser uou, caraca, muito foda. Eu nem acho que Spy X Family seja toda essa coisa. Mas é mais pelo sentimento que eu atrelei a Spy X Family, da família. Eu vejo aquela opening e eu me emociono. Eu chorei a primeira vez que eu vi a opening. E na primeira temporada, no episódio 7, também chorei. Então, é basicamente isso, né? Essa questão emocional. Acho que pesa muito mais na hora de colocar numa balança do que, claro, varia de pessoa para pessoa. Pelo menos para mim, isso pesa muito mais do que a qualidade, enfim, roteirística e seus derivados. Eu acho que no meu caso também o emocional acaba pesando mais. É porque eu paro pra olhar e todas as obras que eu considero como as minhas favoritas são obras que me tocaram de um jeito absurdo. Eu olho pra Monogatari, eu olho pra Kino, Kaiju, Nokodomo,
Sangatsu, aproveitando que o Lucas tinha falado do ar familiar em Spy Family, eu vejo muito isso em Sangatsu, é algo que eu acho tão gostoso, tão maravilhoso, é tão sinestésico, é único o sentimento que Sangatsu passa. É maravilhoso acompanhar a jornada do Kiriyama em relação ao mundo, ele se apegando à família Kawamoto. E tem cada cenas únicas, cenas curtas, mas que passam tanta coisa em Sangatsu que me tocam até hoje. Como, por exemplo, uma cena curtíssima no mangá é capítulo 25, no anime é o episódio 12 ou 13, episódio 12 de Sangatsu, temporada 1, no caso. Que é a cena do Kotatsu. A gente tem o Kiriyama ali no meio, o Kiriyama, ele tá passando por muita dificuldade e ele não quer visitar a casa das Kawamoto, né? Ele não quer mais entrar naquela casa. Mas o motivo pelo qual ele não quer ir na casa das Kawamoto é porque a casa das Kawamoto é um lugar tão bom e tão acolhedor para ele que ele acha que se ele entrar na casa das Kawamoto de novo, ele não vai conseguir sair mais, porque a casa delas é familiar, é um ambiente gostoso. É quentinho como um kotatsu, usando a analogia que o próprio Kiriyama cita. Aquela casa é como um kotatsu para ele, e enquanto isso o mundo lá fora é frio e ele não tem nenhuma vontade de voltar para aquilo. Então ele evita ir para casa das Kawamoto por causa do sentimento tão agradável que aquele lugar tem. E esse sentimentalismo está presente em tudo que me toca, em tudo que eu gosto hoje em dia. Então, sim, eu gosto das obras pelo fator de qualidade, assim. Eu atualmente julgo as obras muito melhor do que eu julgava quando eu comecei a assistir. Eu, com certeza, tenho uma visão muito melhor para perceber erros, perceber acertos de uma obra que eu não tinha quando eu comecei. Eu não sabia o que era uma direção quando eu comecei a assistir Beyblade. Eu não sabia o que uma obra queria passar quando eu comecei a assistir Beyblade. Eu só achava legal e aquilo me motivava de alguma forma. Já pendia assim pro lado do sentimentalismo, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu já digo de antemão que não é muita coisa também, mas já o que eu conhecia naquela época era muitíssimo menos, e o que eu conheço hoje já é desproporcionalmente maior. E isso me faz enxergar mais valor em algumas obras também pela qualidade. E essa qualidade gera um sentimento também. Por exemplo, sei lá, Tecnolize. Tecnolize é uma obra de uma qualidade absurda, mas eu sei que se eu visse Tecnolize quando eu era criança, eu ia achar apenas chato. Mas acompanhar a direção, a atmosfera e o que Tecnolize está tentando transmitir com aquele mundo morto, hoje em dia é algo que me gera muito mais sentimento do que geraria antigamente. Então o sentimento continua sendo uma coisa importantíssima para mim na hora que eu vou assistir alguma obra, mas o sentido meu para notar as qualidades e para sentir alguma coisa com a obra já são muito diferentes do que era no começo. Um outro exemplo que eu gosto de trazer em obras que me tocaram muito no sentimental é Kino no Tabi. Eu vi Kino no Tabi em 2019, numa época... 2019, aliás, foi um ano que eu consumi muita coisa. Tanto de temporada quanto de outras obras mesmo. Foi em 2019 que eu conheci muitos dos meus favoritos. Em 2019 eu conheci Monogatari, que é a obra que eu mais gosto de todas. Em 2019 eu conheci Kino e por aí vai. E Kino no Tabi foi algo que eu assisti num período onde o sentimental estava muito desbalanceado, né? Foi a época que eu assisti Kino no Tabi, em agosto de 2019, uma época que o meu avô estava doente e o meu avô estava internado e eu estava muito mal naquela época. E comecei a assistir Kino de vez em quando, eu via um episódio e aquilo me botava para refletir, para pensar. E assistir os episódios de Kino era algo mágico. Era algo que gerava não só uma reflexão, não só
Não só pela qualidade notável que Kino tem, porque Kino é uma obra fantástica, mas pelo sentimento também me cativava muito. Indo de novo por agora. Bem, tu citou um negócio bem importante pra mim, que é as técnicas e efeitos de uma direção ou de uma produção. Eu, pra falar a verdade, sou uma pessoa que não liga tanto pra esses tipos de técnica. Como eu não vou julgar. Não, na verdade sim, mas eu não julgo numa balança equilibrada a direção de um ou de outro. Eu não gosto de ficar comparando assim, porque eu sou uma pessoa meio preguiçosa pra estudo desse tipo de técnica, como uma fotografia, como um ângulozinho ou um tom de cor. Mas eu tive um grande processo de evolução com essas coisas ao decorrer do tempo. Kino mesmo, eu de fato assisti 1 ou 2 episódios, se eu não me engano, ou 3 pra falar a verdade, mas dá pra perceber esse tipo de coisa, e isso ajuda muito. De fato, eu não sei se vale a pena eu falar isso, porque eu acabei de dizer que eu não sou uma pessoa que liga tanto pra esses tipos de coisa, mas ao decorrer dos anos, isso foi me ajudando a ter um olhar diferente pra esse tipo de coisa. Tanto que se eu fosse comparar meu top de... Deixa eu ver, eu entrei no mal em 2019. Pode ser 2019 mesmo. Se eu for comparar o meu top de 2020 pra hoje, é um negócio inimaginável. Só tem no meu top, pra mim, só existe coisa com direções e fotografias, produções, essas coisas, esses tipos de técnica que são mais ou menos parecidos com os antigos, mas de uma certa forma inovadores. Tanto que no meu top tem Dragon Ball clássico, que não é nenhum grande feito de direção, mas tem uma paleta de cor absurda. E Aoi Bunkaku, que tem uma direção absurda, mas tem a falta de paleta de cor alegre, que mescla como o Dragon Ball clássico. É só uma coisa que eu gostaria de trazer à frente, esse elemento, essa técnica de direção e produção. Perfeito. E isso de técnica é algo que a gente começa a perceber bastante mesmo depois que começa a se aprofundar. Então, aproveitando para puxar um gancho nisso, vocês têm alguma obra em específico que fez que você tivesse uma mudança? Não uma mudança pequena, mas uma mudança brusca mesmo, na forma como vocês enxergavam? Uma obra que vocês assistiram aquilo e falaram: uou, eu devia ter dado uma chance para isso antes. Isso aqui é diferente de tudo que eu já assisti. Isso aqui é mais do que eu esperava de animação. Teve alguma obra que mexeu assim com vocês? Esse sentido que tu quer passar é alguma coisa que trouxe uma pessoa para um novo tipo de visão, certo? Isso. Bem, no meu caso teve muitas coisas, mas eu acho que a mais marcante de tudo foi Devilman. Porque, cara, eu não esperava muita coisa de Devilman. Devilman eu vi e falei, caraca, quer ver que vai ser um animezinho Ed com um protagonista demônio que nem todo anime de temporada? Aí eu assisti Devilman. Caraca. Cara, é um negócio absurdo. Como tu disse. Eu inclusive lembro da época que tu assistiu Devilman, que Sim. realmente tipo, a gente viu junto ainda, né? Mas, não. Ao mesmo tempo, eu não lembro se foi junto. Tu gostou demais de Devilman, tu mudou muito. Uhum. Tu é a prova e o exemplo que eu quero citar de não dar expectativa pro primeiro episódio ou pro continuar do começo, mas quando chega no final tu ser um extremo, um escravo do negócio. Tanto que, pra mim, a direção de Devilman, mais uma vez, Devilman sendo exaltado por me trazer essa importância na direção, mesmo eu não sendo um grande fanático por esse tipo de coisa. Tanto que pra mim a direção e a produção de Devilman é um negócio absurdo pra mim. Pra mim não existe coisa que se compare num valor acima de Devilman. Pra mim tá tudo equilibrado junto com Devilman. Pra mim não tem nada que tenha uma direção mais absurda que isso. Tanto que eu sou um grande fã do Yuasa por Devilman.
E eu não vou reclamar, porque eu também sou um grande fã do Yuasa. Pode seguir. Acho que o primeiro anime que me fez querer olhar mais os detalhes foi o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que eu vi em 2020. Não, foi em 2019. Não lembro o ano. Acho que foi 2019, final de 2019 ou 20, enfim. Foi o primeiro anime porque nessa época eu já estava interessado em entrar em assistir mais coisas, entrar na indústria de fato. E o que me chamou a atenção em Fullmetal foi a narrativa, só que nessa época eu não sabia o que era narrativa, só que o que eu achava nessa época que estava me cativando muito em Fullmetal, a primeira coisa que chamou a atenção em Fullmetal era que a construção de mundo, por exemplo, o primeiro episódio começa lá, um cara caçando outro cara, eu não lembro, um cara fugindo de outro cara, no caso, que faz tempo que eu tenho que rever Fullmetal. É isso mesmo que acontece. E eu não tava entendendo nada, tá ligado? Só que conforme tu vai assistindo Fullmetal, ele vai construindo um mundo de uma forma que as coisas vão se conectando. E eu fui percebendo essas coisas. E eu pensei, caralho, mano, que negócio bem escrito, tá ligado? Aí chegou no final e foi um anime que me emocionou muito, inclusive. Eu cheguei a chorar em umas 2 ou 3 partes de Fullmetal. Então, assim, é um anime. Foi um anime que eu achei uma construção de mundo perfeita, sinceramente, cativante. Eu assistia uns 12, 13 episódios por dia e queria assistir mais. E foi a partir desse anime que eu comecei a me interessar por narrativa e direção. E foi a partir desse anime que eu procurei buscar coisas semelhantes em outros animes. E com base nisso eu fui aumentando o meu nível de conhecimento na mídia. E conforme eu vou assistindo obras semelhantes, por exemplo, o segundo anime que mais me emocionou foi Neo Genesis Evangelion, que foi justamente o final que me emocionou. Se fosse um anime que eu tivesse assistido em 2017, eu não teria entendido nada, só que com a experiência de outros animes que tinham uma boa construção antes desse, eu consegui tirar proveito desse anime e de outros como Serial Experiments Line e Sonny Boy, por exemplo. O anime que pra mim foi uma virada de chave na forma de eu ver, eu acho que tá entre dois, mas em principal eu botaria Cowboy Bebop. Cowboy Bebop foi mais por questão da identidade visual atrelada àquilo. Foi algo que eu vi, eu falei, meu Deus, isso é muito diferente de tudo que eu consumi até agora. Aquele visual, né, anos 90, e aquela mistura do mundo mais futurístico, com aqueles traços e uma animação mais antiga, me cativou muito. Foi algo que me fez olhar diferente, né? Eu até então, a coisa mais assim, diferente que eu tinha consumido era One Piece, né? Que tem aqueles traços mais, enfim, mais engraçadinhos, né? Mais fora do padrão, por assim dizer. Só que quando eu vi Cowboy Bebop, o que me impressionou mesmo foram essa mistura. Estética, né? Isso. E no meu caso, eu também me surpreendi bastante quando eu vi Cowboy Bebop. Também me surpreendi bastante quando eu vi Fullmetal, Devilman. Mas acho que a obra que mais me fez mudar mesmo... Não, acho que definitivamente a obra que mais me fez mudar de visão sobre a arte em si foi Aku no Hana, o anime. Foi um baita choque assistir aquilo. Eu tinha visto... é uma época bem clássica, eu ainda acompanhava o Marco, aliás. Eu tinha visto um vídeo do Marco sobre Aku no Hana e ele metia o pau em Aku no Hana e eu falei, isso aí deve ser terrível, vou dar uma olhada. Aí eu fui assistir Aku no Hana e eu simplesmente larguei Aku no Hana com 1 minuto, porque eu falei, meu Deus, que negócio feio, que coisa horrorosa. E eu fiz um julgamento da obra e com apenas 1 minuto de consumo, não dei nenhuma chance, larguei e deixei de lado. E era isso, Aku no Hana pra mim era algo horrível e apenas isso. Só que aí em 2019 também,
Em 2019 eu falei que eu vi bastante coisa. Em 2019 eu fui dar outra chance pra Konohana. E eu falei, tá bom, vou assistir o episódio inteiro. Aí quando eu vi, tinha passado 20 minutos de um jeito muito rápido e eu tava muito preso, eu falei, tá bom, vou continuar, vou assistir mais um pouco. Aí eu continuei vendo a Konohana e era fantástico, era fantástico. Aquele estilo de rotoscopia que antes eu olhava para aquilo e simplesmente achava feio e não queria assistir, se tornou um elogio meu em relação à obra, porque esse estilo, essa ideia de utilizar uma rotoscopia que causa estranhamento dentro da obra funcionou perfeitamente com o que a Konohana também quer transmitir. E eu fui vendo a Konohana e a cada episódio que passava eu tava mais preso. Ao ponto de chegou no episódio 7 e aquele episódio realmente tirou minhas lágrimas, aquilo me emocionou. E a música tocando, a música na melhor versão, aliás, porque o encerramento de Konohana é muito bom, mas eles fizeram uma versão especial pro 7º episódio, que é aquela versão com instrumentos de corda tocando ao fundo. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí começa aquele Hanaga Saitayo, Hanaga Saitayo. E conforme ia acontecendo o que acontece no final do episódio 7, mais eu ia ficando, caramba, isso aqui é incrível, isso é algo diferente de qualquer coisa que eu já vi, porque a direção naquela cena final é algo que não dá pra colocar em palavras, é um alto nível. E aquela obra que eu simplesmente não dava nem chance de ter me surpreendido tanto, foi algo que fez eu realmente mudar a forma como eu assistia, começar a dar chances para mais coisas que antes eu nunca daria chance, como o Ping Pong, por exemplo, que é um dos meus favoritos também. Comecei a querer ver mais coisas nesse estilo, comecei a me atrair mais por direção, por conhecer o que eu estou consumindo, né? Por entender o que está acontecendo numa tela. E vocês, do jeito que vocês enxergam arte hoje, né? Depois de já terem passado por todo esse processo de transformação, teve um momento de choque onde vocês começaram a mudar a visão que vocês tinham de arte, começaram a assistir tudo de um jeito diferente. E teve uma obra que fez você criar um novo parâmetro, uma nova visão. Vocês acham que vocês gostariam das coisas que vocês viam no começo, se vocês estivessem assistindo hoje em dia? Cara, depende muito, porque claramente existem coisas que nós estamos atraídos no começo e depois a gente não dá valor ou a gente perde o apreço, mas continua com o sentimento pelo negócio. Eu, pra falar a verdade, tive muito isso, e tu mesmo acompanhou o Nerd. Foi Shingeki. Shingeki no começo eu era extremamente fã. Quando eu assisti a 2ª temporada eu fiquei, caramba, a 3ª. E acho que foi um intervalo de 1 ou 2 anos pra 3ª temporada finalmente vir. E eu, caraca, a 3ª temporada de Shingeki vai vir. E putz, cara, eu fiquei tão cego pelo negócio que eu só fui perceber que minha mente tava num ritmo diferente da minha de antiga quando eu tomei um monte de bronca de gente me dizendo que Shingeki tinha virado uma catástrofe. E pra falar a verdade, no começo eu arrumava meio que brigas com o pessoal que dizia que Shingeki tinha se tornado aquilo. Mas depois de um tempo acompanhando de verdade, tentando tirar meu pensamento de fã, meu pensamento de apreciador do conteúdo, eu fui vendo e, caramba, foi um choque terrível. Tanto que hoje, se eu assistir Shingeki, eu vou falar, caraca, por quê? Por que eu não abri a mente, né? Mas claramente existe esse tipo de discordâncias, de choque. Eu tô tentando lembrar de outro exemplo, pra falar a verdade, mas acho que o principal pra minha mudança de aspecto nesse sentido é Shingeki mesmo.
qualquer coisa, se eu lembrar de outro exemplo, eu digo mais pra frente. Inclusive eu lembro que tu gostava muito de Shingeki, eu gostava muito de Shingeki também, né? E mudei de visão conforme foi passando o tempo, eu revi, reconstruí Shingeki, foi lançando mais Shingeki. Mas eu lembro que tu ficou muito decepcionado com o que aconteceu com o Shingeki no Kyojin. Eu lembro várias vezes tu falando, caramba, Isayama, por que você fez isso? Eu lembro disso. No meu caso, depende também, porque, por exemplo, um dos primeiros animes que eu vi foi Death Note, e recentemente eu revi, e continuo achando muito bom. Mas, o outro exemplo, Dragon Ball. Eu não cheguei a rever Dragon Ball, mas eu cheguei a relembrar de muita coisa, e lembrei que muita coisa é muita preguiça do roteiro, né? Tipo, o Goku reviver. Tipo, você faz uma morte muito emocionante pro Goku e ele revive, ou o nível de poder sempre aumentar, você sabe de onde, daquele lugar. Então Dragon Ball, pra mim, ali é um shonen muito fraco, mas eu amava na época, então é um exemplo. O outro exemplo, o Tokyo Ghoul, que eu já falei, que eu acho muito Ed hoje em dia, mas eu preciso rever, é outro que eu preciso rever, porque eu queria analisar também os detalhes. E fora isso, tem o Blade, Metal Fury, que eu não pretendo rever, mas eu acho que se eu revesse eu não ia gostar tanto, igual eu gostei quando eu era criança. E não tem nenhum outro exemplo que eu possa... tem Pokémon, eu assisti Pokémon também, os episódios cortados na TV. E eu não sei dizer se eu gostaria de Pokémon hoje em dia, eu pretendo assistir. E tem os desenhos, né? Eu poderia citar os desenhos da Cartoon Network, que não é anime, mas é algo que eu assistia quando eu era criança. E se eu fosse rever, eu acho que eu ia gostar da maioria, porque Hora de Aventura eu tô doido pra assistir, porque parece que ele começa bobinho e vai ficando mais sério perto do final. Apenas um Show eu quero rever também. Tio Avô eu não quero rever, nem Clarence Otimista, esses outros desenhos aí. Então, assim, no geral depende, porque tinha muita coisa boa, mas tinha muita coisa ruim, coisa feita malemar, mas que a gente gostava porque agradava os olhos, agradava a nossa imaginação de criança. Então, no geral, depende. Cara, eu acho muito importante os exemplos que tu usou, Bob, Eduardo, como queira você se chamar, mas eu acho muito importante todos os exemplos que tu disse, porque como um fã extremo de Dragon Ball, eu aceito todas essas críticas que tu disse. E na verdade são as piores coisas de Dragon Ball pra mim. São as mortes dramáticas, como tu disse, do Goku, e o Toriyama simplesmente passar por cima disso, passar por todos os sentimentos das pessoas que se emocionaram com essas mortes, e trazer ele simplesmente caminhando pelo caminho da serpente. Isso pra mim é a pior coisa de Dragon Ball. Virou algo bem mercadológico também. Sim, também. Esse outro exemplo que tu disse da superação de poder também, pra mim, é um negócio bem chulo, bem preguiçoso do Toriyama. Mesmo no mangá sendo ligeiramente diferente, eu não acompanhei todo o mangá, li bem pouco, mas eu sei que é um pouquinho diferente, não tem toda essa palhaçada de do nada eu vou ter uma nova transformação. E todos os exemplos da Cartoon Network que tu disse, eu acho muito importante. Hora de Aventura pra mim é o melhor desenho da Cartoon Network, na minha opinião, não dizendo o melhor entre comparações a outros, mas eu detesto Clarence o Otimista e esses tipos de desenhos assim mais bizarros, tanto que diferentemente da minha época, eu detesto Rick e Morty. Eu não consigo assistir, me dá dor de cabeça. Eu não gosto desse negócio de... Inclusive você está errado, tá bom? Sim. Eu tô errado de não gostar. Mas, tipo, eu entendo perfeitamente quem gosta, porque é um tipo de conteúdo que não agrada a todos, mas que agrada bastante quem acompanha, quem gosta desse tipo de coisa. Mas... eu nem lembro, pra falar a verdade, o rumo que eu tava no começo, mas eu achei muito importante todos os exemplos que tu trouxe à frente. Ainda puxando a corda do Eduardo, né? Depende também. Porque, por exemplo, Death Note foi um anime que eu vi, eu achei muito foda, perdão a palavra, e eu vi
revi depois e continuei achando tão da hora quanto eu tinha achado. E Pokémon é outro exemplo que eu vi na época. Não preciso dizer o quão da hora eu achei, mas eu fui reconsumir, né? Não um Pokémon antigo, mas enfim, a mesma linha ali, né? O Pokémon XY que eu vi que tava na Netflix. Eu fui reconsumir mesmo por nostalgia e achei uma das piores coisas que eu já pude consumir. Então, realmente, depende pra mim também nessa questão. E comigo a mesma coisa, também depende da obra. Mas no caso, nenhuma das obras que eu via quando era criança, eu olharia hoje e falaria, nossa, isso aqui é algo muito bom. É algo muito bem feito, muito bem pensado. Eu ia simplesmente olhar e falar, caramba, isso aqui não é tão bom quanto eu lembrava, mas eu amo isso. Provavelmente seria essa a reação que eu teria. Olhando pra Super 11 mesmo. Super 11 um desenho, é o desenho que mais me marcou na minha infância inteira. E eu poderia rever Super 11 hoje em dia várias vezes. Eu continuaria achando Super 11 incrível. É um dos desenhos que eu mais gosto, mesmo eu sabendo que não é bom, era só algo que me agradava por passatempo. Eu sei dos defeitos de Super 11. Mas ainda assim, essa é uma obra que, no caso, me pegou bem mais no sentimental do que as outras quando eu era mais novo. Me tocou bem mais, que fez eu me alegrar muito mais do que os outros exemplos. Então, Super 11, eu sei que se eu revisse hoje em dia eu continuaria gostando. Mas também tem alguns outros exemplos, como Bakugan. Bakugan, se eu visse hoje em dia, eu sei que eu não acharia bom como eu achei quando eu era criança. Então, varia bastante da obra, do quanto ela conseguiu me tocar quando eu assisti pela primeira vez e do quanto eu ainda mantenho desse sentimento até agora. Ok, então, passando por esse assunto, acho que a gente já falou de bastante coisa. Tem mais algum tópico que vocês queriam levantar antes de encerrar o podcast? Eu acho que saber a iniciação nos mangás de cada um poderia ser interessante, né? É verdade. Bem, isso é meio controverso da minha parte, porque, bem, eu não tenho o costume, nem a prática de ler tanto mangá. Eu, pra falar a verdade, li muito poucos. Eu acho que, somando tudo que eu já li, dão 13 completos, eu acho. Mas eu não tenho tanta experiência com esse tipo de assunto. Mas seria legal comentar. Eu com mangá eu li bem pouca coisa também. Não foram 13, eu li 80 mangás, mas tipo, muita coisa do que eu li é bem curta. Mas já, mesmo tendo lido pouca coisa, já tem isso de você ir progredindo conforme vai consumindo. Você vai entendendo mais como funciona e valorizando coisas diferentes do que valorizava no começo. No caso, o mangá eu comecei lendo. Eu acho que o primeiro mangá que eu li foi Kanojo to Kanojo no Neko. Que eu gosto ainda, tá? É uma das. Acho que talvez a única obra que eu gosto do Shinkai seja Kanojo to Kanojo no Neko. E eu li aquele mangá e eu gostei bastante. Mas aí eu fui seguindo, eu li os mangás de Zelda que eu gostei e acho que hoje em dia não seria a mesma coisa. Até chegar ao ponto que eu conheci algumas obras mais marcantes, como Pum Pum, Ping Pong. A minha primeira experiência de Ping Pong, aliás, foi no mangá. Eu li o mangá de Ping Pong e depois comecei a ver o anime. Eu fui fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas eu comecei pelo mangá. E fui conhecendo outras coisas, assim, nesse estilo The Horizon. E é algo que eu já li várias vezes e me emociona toda vez que eu leio. E em questão de estilo foi algo que me fez mudar bastante também, porque eu já estava acostumando com o modelo padrão japonês e The Horizon tem um estilo muito único de colocar as coisas na página acontecendo. E assim por diante, acho que o mangá eu tenho muito menos coisa para falar do que eu teria, do que o que a gente já comentou sobre anime, mas mesmo tendo sido uma jornada que eu li pouca coisa,
E mesmo tendo sido uma mídia que eu consumi pouco ainda, por enquanto, teve também um pouco disso da mudança do que eu enxergava sobre mangá no começo e o que eu enxergo agora. Bom, igualmente, eu também não li quase nada. Tenho só 17 completos e uns quase 6 mil capítulos lidos. Mas o primeiro contato que eu tive com o mangá, na verdade foi o primeiro volume que eu li, foi um amigo na escola, no meu aniversário, me deu um volume de Naruto. Um volume, sei lá, acho que era o volume 10, tá ligado? Totalmente fora de cronologia. Aí eu li, né? Só que esse foi o primeiro contato que eu tive. Aí eu vi que você lia da direita pra esquerda, eu achei interessante. Mas dali eu não tinha lido mais nada, praticamente. Eu só fui começar a ler mangá em 2020 e lia pouco. Inclusive, eu assistia mais anime do que ler. Inclusive, até hoje em dia eu faço isso. É porque o meu objetivo atual é terminar a minha lista de animes antes de eu começar a adentrar nessa indústria de mangá. Porque eu não tenho nenhum problema com leitura, eu consigo ler 100 capítulos por dia sem problema, mas isso, se eu for assistir anime e ler mangá ao mesmo tempo, acaba me desgastando mentalmente. Então eu prefiro primeiro terminar os animes e depois ler os mangás que eu planejo ler. Mas do que eu já li, sim, eu também tive isso no começo eu não entendia nada de quadronização, de estilo de traço, de arte. E foi melhorando, eu fui percebendo que esse aqui tem uma identidade visual única, aquele ali é bem quadrado, e recentemente as pessoas geralmente costumam pagar muito pau para a arte do Murata, de One Punch Man, e eu fui perceber que a arte dele é meio sem vida, meio monocromática, o traço dele é muito bonito, mas a identidade visual dele é muito morta, mais ou menos o que eu quero dizer. Eu percebi isso recentemente, então assim, eu também tive isso de evoluir com o mangá, mas eu ainda sou um recém-nascido praticamente nessa indústria de mangá. Então, por enquanto, eu não tenho muito o que falar, mas é isso. Comigo é o mesmo, mas algo legal sobre isso de identidade que tu trouxe que o Matsumoto Taiyo tá sendo pra mim com o mangá o que o Iwasa foi com o anime, porque o jeito dele também é algo muito único e tá me cativando demais. Tudo que eu li do Taiyo é muito bom. Inclusive, né, acho que é algo muito comum de se ver na comunidade. Eu vejo, às vezes, passeando pelo My Anime List, pessoas que têm, por exemplo, 600, 700, 800 completos nos animes, mas leu 10, 20, 30 mangás. Mangás é algo que realmente é muito menos consumido pela comunidade. E só pegar mesmo ali a questão dos membros e comparar anime com mangá, enfim. Saindo disso, o primeiro mangá que eu acabei pegando pra ler foi Monster Dogs, né? Que assim que eu terminei a terceira temporada do anime, eu tava louco pra saber o que ia rolar depois. Aí eu fui, e na época, se eu não me engano, só tinham 7 volumes à venda de Monster Dogs. E eu peguei o 7, porque eu tava muito apaixonado pela obra. Peguei o 7 e li, assim, numa paulada. Li os 7 volumes, me apaixonei e comecei a consumir mangás. Foi basicamente isso. Eu também não sou um ávido consumidor de mangás. Eu comecei, apesar de ser o meu foco, hoje em dia, ser mais mangá que anime, eu ainda sou, como disse o Eduardo, recém-nascido nesse meio. E eu acho que sobre mangá também, por enquanto é isso. A gente tá no início mesmo, mas vamos consumindo aí. Mais pra frente, quem sabe, essa reflexão sobre mangá seja algo que seja mais duradouro de conversar, como foi a conversa que a gente teve sobre anime mesmo e animação. Lucas, eu senti sim essa paulada, porque eu tenho 270 completos nos animes, mas eu conferi, eu tenho 8 completos nos mangás. Eu senti essa farpa, tá? Será que tem diferença? Mas no meu caso também tem
uma margem de 300 de diferença de um para outro. Então, normal isso daí. A gente ainda não nos tornamos Igor Luiz, que é o rapaz que consome mais mangá do que desenho japonês. Salve, Goi. Então, acho que a gente pode encerrar a conversa por aqui. A gente conseguiu falar de bastante coisa voltada a esse tema. Valeu bastante a pena, foi uma ótima reflexão. E parafraseando Paulo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Caso nossa conversa não foi puxado no tema bíblico que Paulo comenta em Coríntios 13, mas a gente puxou a conversa voltada à animação, né? Mas é interessante a gente ver como a gente sentia e discorria sobre as obras e como a gente faz isso hoje em dia. Foi uma conversa muito proveitosa. Vocês têm alguma consideração final para fazer antes de encerrar? Acho que eu só queria me corrigir lá do início do cast, né? Que eu disse sobre Shingeki e Dungeon Ideai, né? Foi basicamente na mesma linha do tempo. Provavelmente minhas memórias estavam embaçadas, porque conferindo aqui, se eu não me engano, Shingeki foi 2013 e Dungeon Ideai foi 2015, né? Mas acho que é algo normal isso acontecer, né? Minhas memórias estavam meio embaçadas. Bom, não tenho muito o que falar. Eu só queria agradecer pelo cast e pelo papo aí. E é isso, galera. Ian? Também não tenho consideração relevante nenhuma, só gostaria de agradecer vocês pela conversa, que foi incrível. E é isso, eu espero que tenhamos mais conversas nesse nível, porque é um negócio bem interessante. E só agradecer mesmo pelo tempo. Poxa, eu também quero agradecer a vocês pela presença. Eu sempre tive essa vontade de começar a comentar sobre arte. Pra falar a verdade, estava bem nervoso no começo do episódio. Eu não sabia como ia conduzir uma conversa, mas conforme foi passando, foi ficando mais... Também fiquei. E obrigado muito para vocês por terem ajudado aí nessa conversa, foi maravilhoso. E vocês que assistiram, muito obrigado por terem acompanhado esse primeiro episódio desse projeto. Espero muito que dê certo. E se você gostou do projeto, por favor, considere compartilhar e se inscrever também. E acompanhar o que for vindo pela frente. A gente está começando agora, mas o nosso esforço vai ser se aprofundar bastante na mídia para trazer um conteúdo agradável, um bom conteúdo sobre arte para vocês e fazer o nosso melhor nas nossas conversas por aqui, expressar as nossas opiniões e que tenha sido uma conversa proveitosa para vocês. Eu convido vocês, telespectadores, também a passarem pela mesma reflexão, que é uma ótima reflexão a se fazer, olhar para as raízes do que você enxergava no início para o que você enxerga hoje e como você chegou nesse ponto, como você enxerga a arte hoje em dia, como você chegou a isso. E é um bom tema. Eu convido vocês para fazerem essa mesma autorreflexão. E é isso, muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, deixem um like aí, por favor. I'll play the game of resistance to the end of the beginning. Até a próxima.